Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui para comentário bíblico da lição da nossa escola dominical, do canal do pastor Edivaldo Bueno, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Paulínia, Ministério do Belém. Estamos estudando na escola bíblica dominical, nesse trimestre, a revista que tem por título do trimestre A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. São aulas muito proveitosas, tem sido um estudo muito gostoso, útil. É uma doutrina bíblica, a doutrina do homem, né? É a doutrina das coisas que o próprio Deus revela sobre o homem. É tudo, lógico, baseado na Bíblia, revelação bíblica, né? Então é sobre isso que se baseia o nosso estudo. É uma área de estudo muito agradável, porque a Bíblia ela tem respostas a anseios do homem, né? Deus colocou no homem essa curiosidade, essa capacidade, essa busca pelo conhecimento de muitas coisas, mas esse é essencial, o conhecimento de si mesmo, né? E nesse estudo muitos chegam aí ao existencialismo, mas essa doutrina bíblica do homem, ela nos ajuda e ela traz respostas às questões principais da nossa existência. Quem somos, de onde viemos, qual o propósito da nossa existência, o que estamos fazendo aqui, né, e para onde vamos, e o porquê de todas as coisas. Então, a mim me parece uma doutrina muito evangelística, porque quando nós, e Deus, né, permite aos homens esse conhecimento, essas respostas, eu entendo que Deus, através desse conhecimento, dessa luz, dessa revelação, dessa doutrina bíblica do homem, ele já contribui muito para que o homem possa entender o seu lugar na criação e se localizar também, através desse entendimento. A partir do momento que entendemos que Deus nos criou, nós entendemos para que nos criou. A Bíblia traz tudo isso, revela tudo isso, nos ensina tudo isso. E a Bíblia é a verdade, desde o princípio, conforme ela mesma diz lá em Salmo 119, versículo 116. Então essa palavra é verdadeira e ela traz conforto e consolo aos nossos corações. Então Deus nos criou, temos estudado sobre isso, tudo isso baseado, lógico, no criacionismo, né? Então é um assunto até evangelístico, muito bom. O ser humano contemporâneo, assim como foi em toda a história, ele busca esse conhecimento, esse entendimento, faz parte dos anseios do ser humano, né? Se conhecer, descobrir a sua origem e dar um sentido à vida, né? E graças a Deus, nós que temos a revelação pela fé, a revelação bíblica, pela fé em Cristo, Deus nos abre o entendimento, nos vivifica o nosso espírito e nós conseguimos acalmar os nossos corações em relação a essas questões todas do existencialismo humano, que tanto aflige tanta e tanta gente, né, que tem buscado essas respostas. Mas vamos lá. Essa lição, hoje nós especificamente vamos estudar a lição número 5, lição que vai ser estudada no dia 2 de fevereiro de 2020, nas Assembleias de Deus de todo o Brasil. Essa lição traz por título a unidade da raça humana. A unidade da raça humana. Raça aqui no sentido de espécie, sempre a gente vai estar falando nesse sentido, é claro. Temos estudado lições anteriores sobre a criação, né? A obra de Deus na criação, que o homem é a coroa da criação, é uma obra-prima de Deus. Deus criou todas as coisas e criou o homem também, o homem, a mulher, e vimos nas lições anteriores os propósitos disso. Deus criou o homem para relacionamento, para comunhão, e o homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Vimos isso na lição 3, e nessa lição nós vimos as características dessa constituição.
desses elementos que formam o homem, né? Essa junção de matéria com parte imaterial, que é o espírito e a alma, essa questão metafísica, que particularmente acho belíssima, essa obra de Deus, quando a gente começa a avaliar tudo que Deus fez e tudo que Deus investiu na nossa criação, nos dando capacidade de relacionamentos humanos, relacionamento com a própria natureza que Ele mesmo criou, e principalmente nos dando capacidade de relacionamento com Ele através do nosso espírito, né? E aí as questões da alma também são belíssimas, o centro das nossas emoções, dos sentidos. O que Deus fez é maravilhoso, mas tudo partindo do criacionismo, claro, doutrina bíblica sobre isso. Hoje, lição 5, vamos estudar sobre a unidade da raça humana. Muito importante esse estudo também. A revista, ela está dividida em 3 tópicos, os 2 iniciais, unidade racial e linguística, unidade racial e linguística originais. E um terceiro tópico que fala sobre a unidade espiritual, a unidade que há em Cristo Jesus. A gente vai conduzir o entendimento até chegar nessa conclusão. Desses 3 tópicos, ou dessa matéria, sobre esse tema, eu achei que a gente consegue extrair ou focar nesse entendimento para 2 lições práticas bem específicas. Claro, a gente vai comentar muita coisa, mostrar sistematicamente um pensamento sequencial para chegar na conclusão, mas durante o nosso comentário e lendo o comentário do pastor Cláudio Alnur de Andrade, eu entendi na prática o foco para esses 2 pilares práticos de entendimento nosso, né? Primeira coisa, que qualquer forma de racismo é pecado. Então, não só pecado, mas como uma grande insensatez, uma ignorância em relação à falta de conhecimento sobre a unidade da raça humana. Então, qualquer forma de racismo é pecado. A Bíblia é absolutamente contra isso. Tá? Mas veremos alguns outros pecados que levam ao racismo, né? E vice-versa. E a outra lição prática também que eu acho importante a gente focar é a abrangência universal da salvação, da obra de Cristo, do Evangelho. Então, vendo e estudando o que a Bíblia fala, que dá-se um entendimento da unidade que há na espécie humana, eu acho que isso é suficiente, o comentarista concorda, ele escreve isso, suficiente para o entendimento que o racismo é pecado e a gente não pode se enveredar por esses caminhos. Né? E mais que isso, um cristão, um estudante da Bíblia, aquele que conhece a Cristo e se relaciona bem com Deus, em comunhão com Ele, além de nunca praticar o racismo, ele precisa fazer uma defesa do Evangelho, da verdade bíblica, da vontade bíblica, ou seja, lutando contra isso. Né? E a abrangência da salvação de Cristo. Acho que essas 2 lições são o nosso foco na lição número 5. Essas 2 lições para a nossa vida. Né? Verdade prática da nossa revista, lição de adultos. Né? Apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Nesse sentido, somos todos irmãos. O ponto central da revista é exatamente esse. Toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Isso a Bíblia deixa claro. Nisso cremos. É claro que a antropologia contemporânea, não bíblica, ela não cita e não chega nisso, em Adão e Eva. Né? Mas a concordância em relação à existência de ancestral comum. E a Bíblia, ela traz luz a esse entendimento, revela-nos a verdade sobre isso. Deus criou Adão e Eva e partimos todos deles. Bom, ponto 1 da nossa lição, unidade racial. Racial no sentido de espécie humana, unidade no sentido de igualdade, de não haver maior nem menor, no sentido de mais importante ou menos importante, ou mais privilegiado ou menos privilegiado. Não. A unidade racial, primeiramente, já falamos que
se viemos da criação de Deus, que o homem criou o homem pronto, de maneira imediata, projetada, de forma pensada, né? O homem foi criado pronto já, tanto que Deus o cria já maduro em suas emoções, em sua capacidade neurolinguística de fala, de expressar seus sentimentos, de entender um diálogo bem racional que Deus fazia com ele todos os dias. Então Deus cria um ser humano pronto, né, com toda a sua estrutura física e biológica e cadeia de DNA e de cromossomos, tudo isso pronto. Deus coloca isso no ser humano. E lógico, a mulher da mesma forma. E a partir disso, Deus cria neles e os cria parte masculina e parte feminina, certo? E a partir disso coloca a capacidade de reprodução no ser humano. A partir disso, temos toda a humanidade. O primeiro ponto que vemos aqui, na unidade racial, é a questão biológica, que a gente já fez um breve comentário. Se viemos todos de Adão e Eva, é lógico, a nossa linhagem genética, ela provém de um mesmo casal. Então, a constituição do ser humano, ela é sempre a mesma em relação ao seu DNA, a sua espécie, espécie no sentido animal, né? A sua espécie é a mesma constituição de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as eras que se tem notícia de ser humano de Adão até aqui. A constituição é a mesma. E se viemos de um único casal, nesse sentido, somos todos irmãos. Um versículo muito interessante que consta na nossa lição, inclusive, é o texto áureo. O profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, o profeta protestando ao povo: não temos todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seríamos desleais uns com os outros? Na verdade, essa palavra do profeta Malaquias, ela é bem direcionada até aos sacerdotes da época. Porque na condição deles de sacerdotes, eles estavam praticando uma forma de preconceito e de privilégios em relação a uns em detrimento a outros. Não sei qual o princípio que utilizavam ali, mas de alguma forma, talvez por serem mais ricos, ou mais nobres, ou de determinadas famílias, fato é que a palavra de Deus vem contra a ação deles. Estavam sendo desleais, julgando de forma parcial, administrando o sacerdócio nas funções sociais, talvez, de forma parcial, fazendo distinção entre pessoas ou entre famílias. E aí Deus usa o profeta e coloca: não viemos todos do mesmo Pai? Não fomos criados por um mesmo Deus? Então não podemos ser desleais uns com os outros. Então, novamente, trazendo o entendimento de igualdade, de unidade, de não haver privilegiados, nem melhores, nem piores. Nesse sentido, somos todos irmãos. Esse princípio bíblico, ele é vasto em toda a Escritura. Deus trata a todos da mesma forma. Deus dá os mesmos direitos a todos. Em Atos, capítulo 17, versículo 26, é um texto que faz parte até da leitura bíblica em classe, Paulo, pregando ali aos gregos, ele lhes anuncia o Evangelho e Deus, em sua sabedoria, sabe o que eles precisam ouvir. Porque os gregos eles se consideravam os sábios, os filósofos, né, os maiorais da época. Então, Paulo ele vem com o ensino e o Espírito Santo coloca em seu coração exatamente essas palavras, capítulo 17 e versículo 26. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então, colocando para os gregos o entendimento, todos são iguais perante Deus, todos viemos do mesmo ancestral, todos tivemos a mesma formação, são constituídos dos mesmos elementos. Então, todos são irmãos nesse sentido. Há uma unidade
na espécie humana. Deus quis assim e fez assim em sua sabedoria. Lá no livro de Gênesis, capítulo 10, eu vou até pegar a Bíblia para a gente ver, é um capítulo que fala da origem dos povos. Eu acho muito interessante, pelo menos a gente pegar o começo e o final. É um capítulo delicioso de se ler com atenção e empolgante, porque logo ali depois do dilúvio, ele vai relatando como foi a distribuição das famílias, né, dos filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé, e vai demonstrando que a partir do dilúvio, Noé e seus filhos saem da arca e Deus os abençoa. Deus faz ali o pacto com eles em relação a não destruir a terra e os homens daquela forma, né? E os abençoa novamente. Vão procriar, vão encher a terra, vão multiplicar. Era a ordem de Deus. Mas o capítulo 10 de Gênesis fala sobre essa distribuição dos povos na terra. Diz assim, ó, versículo 5 do capítulo 10 de Gênesis. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E, além desse, versículo 32, que é o último versículo desse capítulo, estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Entre esses dois versículos tem toda ali a linhagem de cada família que teve a sua história narrada na revelação bíblica, né? Lógico que tudo isso vem conduzindo para Abraão e a partir de Abraão até Cristo, mas a verdade é que nesse capítulo a gente vê uma disseminação muito grande da espécie humana sendo espalhada sobre a terra, né? E nesse sentido, a gente vê que tudo veio de um lugar só. Tudo partiu ali de Adão e Eva, passou por Noé e seus filhos e suas esposas, e aí povoou-se a terra. E aí a gente vem com a diversidade. Essas linhagens, esses ancestrais, né, de cada um desses povos, eles foram tendo as suas características, suas especificidades, baseadas na genética de cada casal que partiu tudo isso, ali depois do dilúvio. E aí incluindo suas culturas, cada um pegou o seu rumo, cada um criou uns povos. Aqui até na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um diagrama bem legal em relação à origem das nações e dá ali os descendentes, um resumo sobre os descendentes de Sem, de Cã e de Jafé, e fala que área da terra conhecida naquele tempo foi ocupada por cada família, o que cada um fez, e é um estudo muito, muito bonito. Fato é que toda essa diversidade que nós temos hoje, cores, tamanhos, jeito, cultura, né, que a antropologia contemporânea nem gosta de usar esse termo, mas chama de raça, né? As etnias, a diversidade foi algo que Deus colocou no ser humano, na própria capacidade de reprodução humana. Deus embutiu essa variedade, essa diversidade genética, né? Principalmente revelado no estereótipo, em relação a características físicas, a cor. Assim é com os animais, por exemplo. Você tem várias espécies de um mesmo animal que tem cores diferentes, jeito diferente, tamanho diferente. Então Deus, na sua sabedoria, Ele coloca essa capacidade na espécie humana, dessa diversidade, mas mantendo, claro, um tronco genético que nos define como espécie humana. Então, apesar de todas essas variedades, essas etnias, esses povos, essas nações que foram se formando e das suas diferenças, que alguém possa elencar, muito melhor do que eu, mas essas diferenças não nos permitem diminuir algum ser humano ou privilegiar algum ser humano. São todos iguais. Há uma unidade na espécie humana. E essa unidade, ela tem que ser respeitada por todos, principalmente pelos cristãos, em todos os aspectos. Isso tem que ser feito. Eu peguei, por curiosidade, para complementar um pouquinho, peguei uma definição rápida e simples de etnia, ou grupo étnico.
Coisa simples de Wikipédia, consulta básica de internet. Mas é relevante. Povo ou etnia é uma característica, é uma categoria de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente com base em uma genealogia ou ancestralidade presumida, ou com semelhanças físicas, de linguagem, história, sociedade em que são criados, cultura ou local geográfico. Então, essas variações são previsíveis, tanto que lá no capítulo 17 de Atos, versículo 26, logo depois do 26, acho que o 27, Paulo complementa: de um fez toda a geração dos homens, de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e os lugares de sua habitação. Ou seja, esse planejamento, essa ideia inicial de se espalhar, de aproveitar todos os recursos de toda a terra que Deus fez, era o plano inicial de Deus para o homem, né? Isso Deus sempre deixou explícito. Bom, uma lição prática a gente já consegue tirar aqui, que é em relação ao racismo. Tendo esse entendimento, essa revelação, esse conhecimento dessas verdades trazidas à tona pela Bíblia, que é a palavra de Deus, isso impede qualquer impedimento, qualquer pensamento de racismo. Não há como alguém achar e considerar uma etnia, um povo, uma nação inferior, se ele entender a verdade bíblica. Deus não deixa margem para isso. É lógico que isso é pecado, é influência maligna, é a natureza pecaminosa do homem em ação. Mas nós entendemos que a gente pode atribuir o pecado de soberba a alguém que tem um sentimento racista, de orgulho, né? Porque o racismo envolve o rebaixamento, essa classificação de rebaixamento de alguma outra etnia, ou de alguma outra pessoa, ou de algum outro povo, né? Que seja diferente daquele que está tendo esse sentimento racista. E para alguém achar que o outro é menor, então o sentimento que ele tem na verdade é de que ele é maior, ou ele é mais, ou mais importante, ou mais qualificado. Mas não há isso. Isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é contrário a qualquer sentimento cristão e à revelação bíblica. Então, que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde disso. Outro apontamento que o comentarista traz aqui na lição, além da unidade biológica, genética, né? Todos aí formando com as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Tanto é verdade essa questão, porque se a gente pega uma pessoa, vamos pegar alguém que tem uma cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil, um aborígene nativo lá da África, né? E se alguém fizer uma experiência dessa, ou se acontecer de pegar um bebê recém-nascido numa tribo daquela, que tem suas culturas diferentes, seu biotipo diferente, né? Pega um bebê daquele recém-nascido e traz para uma cultura diferente, que seja nossa, uma europeia que seja, e o cria, ele vai nem se comportar e nem saber como vivia a tribo, o povo, a nação de origem dele. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, a Sofia, e esse dia ela estava vendo um filme de um menino que foi criado com os lobos, se perdeu lá e por alguma razão foi criado com os lobos, né? Ele começou a se comportar como lobo. Não chega a tanto, isso é ficção, mas a influência sociocultural é muito grande, né? Então isso pode levar alguém ao racismo, achar que é melhor. E nós tivemos muitos exemplos disso na história. Algo muito relacionado aqui é o antissemitismo, que na prática é o ódio, o preconceito, o racismo contra os judeus. Semita porque vem de Sem, né, da linhagem de Sem, depois passando por Abraão, por Jesus e tudo mais. Esse sentimento, ele é totalmente condenável. Voltando para a revista, do nosso comentário, unidade linguística também. Se todos viemos de um mesmo casal, do mesmo ancestral, não deveríamos falar a mesma língua, todos os povos? Sim, deveríamos. E foi assim, por muito tempo,
Até que Deus interviu na sua sabedoria, tanto no que ele fez como na revelação. Agradeço a Deus por ter registrado isso na sua palavra, porque senão a gente ia ficar bem curioso. Gênesis capítulo 11. A epígrafe do texto diz assim: toda a terra com uma mesma língua. Versículo 1 já diz o seguinte: toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, sim, originalmente todas as famílias da terra falavam o mesmo idioma, mesmo dialeto, mesma língua. Todos conversavam entre si. Houve então um problema relacionado a pecado. O capítulo 11 de Gênesis revela isso, né, que é o fato ocorrido que a gente conhece como Torre de Babel. Deus, depois do dilúvio, ele dá a sua ordem, né, ó, Gênesis 9:1, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 7 do capítulo 9, frutificai e multiplicai-vos. São coisas distintas. Desenvolver-se como ser humano, como povo, alcançar coisas novas, usar a potencialidade que Deus colocou no ser humano para a edificação da própria espécie e para a glória do seu nome, claro. Frutificai, versículo 7, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Povoai abundantemente a terra. Deus queria que o homem preenchesse com a sua espécie os espaços dessa terra, até para aproveitar os recursos naturais que ele espalhou, né, para que a gente pudesse, como espécie, se desenvolver e, com isso, glorificar o seu nome. Mas aconteceu um fato ruim. O povo foi se desenvolvendo, foi se multiplicando e começaram a aparecer homens poderosos. E aqui no capítulo 10 até, voltando um pouquinho, ele cita nas linhagens dos povos sobre a terra, ele cita Nimrod. E é um dos grandes, um dos poderosos, né? Começou a ser poderoso na terra. Então, com o crescimento populacional, foram surgindo líderes naturalmente ali. E a Bíblia diz que ele reinava naquela região. E tiveram a ideia, baseado num sentimento pecaminoso, tiveram a ideia de fazer algo contrário à vontade de Deus. Talvez em virtude do dilúvio, talvez com medo do dilúvio, de um novo dilúvio, né? Não criam em Deus, porque Deus disse que não faria mais aquilo. Então, se foi esse o motivo de pensarem na Torre de Babel, pensaram errado, que Deus disse que não ia mandar mais dilúvio para destruir a terra. Mas fato é que resolveram lá entre si fazer uma torre, crescer, para que o nome deles fosse preservado e para que ninguém os espalhasse sobre a face da terra. Gênesis 11:4, dizendo eles mesmos, né, para si, se vangloriando: façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Revelando um sentimento ruim. Deus manda fazer uma coisa e querem fazer outra. Deus olha aquilo, o empreendimento humano deles, né? E olha como está ligado à soberba isso. Deus fala uma coisa e eles querem fazer outra. E eles queriam preservar o seu nome, e para que ninguém os espalhasse sobre a terra. E já havia os seus líderes. Então, a gente vai ter uma lição mais para frente sobre o globalismo, né? Essa centralização de poder, ela é sempre contrária àquilo que Deus vem demonstrando como mais útil. Isso vai ser muito bom quando Cristo estiver reinando sobre a terra. Mas para os homens, isso sempre dá problema. Então eles quiseram ficar todos juntos ali. Fazer um governo só, um povo só, e Deus não gostou daquela situação, principalmente porque tinha planos melhores para a humanidade. Nesse ponto Deus intervém. Deus faz algo sobrenatural e divide as línguas. A partir disso, eles não se entendiam mais. Eu acho que Deus, na sua sabedoria, fez por famílias, por linhagens, por grupos. E aí eu acho que naquele momento que não se entendiam, um pedia tijolo, outro dava barro, aí pedia balde, outro vinha com um saco. Não tinha como construir, não tinha como conviver, acabaram se espalhando. Deus interveio. Deus, ele provê os recursos para a humanidade, para a espécie humana, contra ou protegendo a humanidade dos seus próprios erros, das suas próprias mazelas, né?
aquelas piores. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas Deus ele está no controle, conduzindo a situação para aquilo que Ele mesmo determinou. Que com certeza o foco é a redenção humana. Então, havia uma unidade linguística também, e demonstra que todos são iguais também nesse sentido. E a Bíblia traz o porquê disso ter se perdido, de ter sido mudado. Haverá um tempo que isso vai ser extinguido. Um dia, né? Um dia falaremos todos uma mesma língua novamente, quando Cristo reinar sobre essa terra. Bem, entendendo isso, essa questão da unidade biológica, linguística, original, da igualdade, né, da espécie humana, das questões antirracismo, que a Bíblia mesmo leva a esse entendimento, chegamos ao ponto mais importante do nosso comentário e da nossa lição. Essa unidade biológica, ela tem uma implicação muito grande em relação à unidade espiritual da espécie humana. O homem foi criado por Deus, corpo, alma e espírito. E o homem tem uma herança espiritual vinda do primeiro homem, do primeiro casal. E essa herança espiritual, emocional e biológica, ela tem uma implicação muito grande em relação à nossa vida espiritual, à vida espiritual de toda a espécie humana e ao futuro da vida espiritual de toda a espécie humana. A Bíblia revela que nós tivemos um primeiro Adão, né, e fala de um segundo Adão também, apontando exatamente para a pessoa de Jesus Cristo. Tanto que o título desse tópico 3 na lição é Em Cristo todos somos um. Em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, claro, falando de Adão, a gente vai ter uma lição específica sobre a queda do homem, tá? Então a gente está focando aqui na questão da unidade e da abrangência da salvação, da abrangência universal, tanto da necessidade como do poder de salvação que há em Cristo, tá? Mas a questão da queda e da redenção vai ser trabalhada nas próximas lições. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse ensino bíblico é muito importante para o nosso entendimento. Deus nos cria para relacionamento, nós tínhamos comunhão com Deus na pessoa de Adão, naquele casal que Deus vinha, se relacionava e conversava com eles. Eles tinham paz com Deus, viviam com Deus, em comunhão com Deus. Esse homem, ele peca, ele desobedece a Deus. Isso é rebelião contra Deus. Ele indiretamente diz para Deus, eu aceito viver longe de ti. Eu não quero mais a comunhão, porque Deus havia dito, né, se desobedecer, vai morrer. Se comeres, morrereis. E a decisão errada do casal levou à morte. Não somente a morte física, que não ocorreu no momento, que ocorreu depois, mas imediatamente a morte espiritual. E o que é a morte? Morte é separação. Então, no momento do pecado, o homem perdeu a sua posição com Deus, a sua comunhão com Deus. Por isso, está escrito em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos. Éramos em Adão, antes do pecado, participantes da glória de Deus, da comunhão de Deus, da vida que há em Deus, e pelo pecado o homem perde isso. Isso é atribuído a Adão, né? E em Adão nós recebemos essa herança espiritual. Agora, observe o versículo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A Bíblia não condena toda a humanidade. Deus não condena a humanidade pelo pecado de Adão. Vejam que o que entrou, que o versículo diz, o que entrou no mundo foi a morte pelo pecado
entrou a morte. Essa sim passa a todos os homens. A Bíblia não atribui a culpa do pecado de Adão a mim. Não, de forma alguma. A morte entrou. O que é a morte? É a perda da comunhão com Deus. Deus fez o homem reto, justo, e o pecado gera no homem uma natureza pecaminosa, corrompida. O homem é propenso a pecar, propenso ao mal. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Houve na morte ali uma separação da retidão original. Quem nasce a partir de Adão, ou seja, todos estão sujeitos e pecam. E por esses pecados, como de Jeremias lá no livro de Lamentações, das suas Lamentações, capítulo 3, por esses pecados nós devemos nos lamentar, pelos nossos próprios pecados, porque pecamos. No mesmo capítulo 5 de Romanos, versículo 19, diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores e pecam. Versículo 17 do mesmo capítulo: pela ofensa de um só, a morte reinou. Então essa separação trouxe corrupção ao gênero humano, à espécie humana, e todos pecam. E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Isso é universal. Todo ser humano, em todas as épocas, em todas as tribos, povos, línguas e nações, destituídos, porque todos pecam. Não há nada que seja diferente. Ninguém é isento disso. E ninguém, a não ser Cristo, o único, né? Cristo, ninguém pode arrogar para si uma condição de não pecador, conforme a natureza que nós recebemos já no nosso nascimento. Último tópico da nossa revista. Tendo isso entendido, que todos pecamos, isso é universal, e aí novamente a unidade da raça humana se expõe, e fica muito clara, nós vamos para a solução. Deus, na sua grandeza e bondade e misericórdia, deu uma solução para isso. Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão nós sabemos quem é. E o último Adão que se refere é a pessoa de Jesus Cristo. Adão aqui representa a espécie humana. Trouxemos a herança da natureza pecaminosa dele. E o último Adão foi feito em espírito vivificante. Por que essa referência a Jesus como o último Adão? Porque assim como Adão é o representante da espécie humana, Jesus também nos representa. Jesus é o nosso representante. Ele somente com a sua vida santa e pura e a sua obra redentora, como meu representante, representante de toda a espécie, ele é capaz, com a sua obra, de aplacar a ira de Deus contra o pecado e nos fazer ter vida novamente. Morremos em Adão no pecado e, através da obra redentora de Cristo, temos vida em Cristo, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele ressuscitou. E, através da fé nele, todo ser humano de qualquer povo, tribo, língua ou nação, ele tem direito de ter comunhão com Deus novamente, na pessoa de Jesus Cristo. Então a necessidade dessa restauração é universal, é para todos. E a obra de Cristo em relação à salvação também está disponível a todos. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 22, também diz no mesmo sentido, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Somos representados na derrota de Adão, mas somos, glória a Deus, representados na vitória de Jesus Cristo. Que maravilha a gente compreender essa obra de Cristo e entender que Deus não deixou ninguém de fora. Deus permite a todos da espécie essa graça, alcançar essa graça.
1 de João capítulo 3, versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Era vontade do diabo que o homem se corrompesse, e o homem se corrompeu. Mas Deus, na sua bondade, envia o seu Filho Jesus para desfazer a obra do diabo e as obras do diabo. Morremos em Adão e vivemos em Cristo. Se o aceitarmos. Se o aceitarmos. Texto áureo da nossa Bíblia, da Bíblia Sagrada, fala muito sobre isso, da universalidade. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. A espécie toda, todo aquele que Deus constituiu como humano, ele tem o direito à vida eterna. Na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso representante na cruz. Que aplaca a ira de Deus, que cumpre a justiça de Deus. Por isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Toda a espécie humana provém de Deus, da criação de Deus. Isso torna toda a espécie criatura, obra-prima da criação, com toda a sua potencialidade, os seus dons. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Criamos, desenvolvemos, projetamos, fazemos. O ser humano cresce, às vezes se engrandece, passa do ponto, rejeita Deus. Mas o pecado está em todos. E há uma saída, e é Jesus Cristo. Por isso, a todos quantos o receberem, a Jesus, pela fé, entregarem sua vida a Ele, viverem sob o senhorio de Cristo e a sua palavra, a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse passo de fé, essa entrega pessoal, racional, de entregar a vida a Cristo, abrir mão do eu, entender quem eu sou, de onde vim, o que aconteceu comigo como espécie humana, o que aconteceu com o meu espírito que nasceu já em pecado, morto em delitos e pecados, e o que Deus fez para nos salvar. Entender isso, entregar a vida para Cristo, nos torna, pela graça misericordiosa de Deus, filhos de Deus. Não há racismo aqui, há abrangência. Ninguém merece, ninguém merecia, mas Deus em Cristo fez por graça e por bondade. Para fechar esse comentário com alguns subsídios, Apocalipse 5:10, levando aí totalmente para o entendimento da unidade da espécie humana e apontando para a glória de Cristo em tudo que Ele fez. Apocalipse 5:10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus, na sua sabedoria, permite que todo ser humano tenha capacidade de compreender isso. Todo ser humano tem capacidade de chegar a ter fé em Deus. Basta buscá-lo e ouvi-lo e abrir mão do seu eu, do seu orgulho, da sua soberba natural, da nossa natureza pecaminosa. E reconhecer a Cristo como Senhor e a Deus como Criador de tudo isso. E dar-lhe glória. E passar a ter a alegria de ter paz e viver uma eternidade em paz com Deus e com Cristo na sua glória. O comentarista da lição terminou muito bem quando ele apontou ali no finalzinho, na conclusão, para a igreja. Todos esses que aceitam a Cristo e são feitos filhos de Deus são congregados na igreja. Não uma denominação específica, mas na congregação universal dos santos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Na igreja, essa comunhão é potencializada, é vivida, a comunhão com Deus e com os outros homens. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que tenhamos uma aula proveitosa, que edifiquem a vida de cada um e que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem com Deus. Amém.